Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia. Hoje um bate-papo muito gostoso para começar a nossa semana. Vamos falar de saúde. Para isso eu estou recebendo aqui a doutora Vivian Garcia. Olá, boa tarde. Boa tarde, Bem-vinda. Tudo bem? Prazer. É um prazer te receber. A gente já estava aqui tricotando, gente. Desde a recepção, a Vivian já chegou cedinho, a gente já ficou batendo muito papo para falar de fisioterapia pélvica. O que é, como que a gente pode tirar proveito disso? Homens e mulheres, viu? Crianças também. Eu estava aqui descobrindo cada coisa. Eu vou compartilhar isso com vocês que estão aí nos acompanhando em 95,7 FM, agora também 83,1 FM, uma FM estendida aí, parte da migração do AM para o FM. Pode nos ouvir pelo aplicativo, pelo site vibemundialfm.com.br. Lá é facinho, gente. Além de seguir as nossas redes sociais, você vai direto para o nosso YouTube. É só clicar no assistir ao vivo. Estamos aqui ao vivo no estúdio da Avenida Paulista. Curta a nossa página, siga todos os programas da Vibe Mundial que vão aí para o nosso YouTube. E a gente gosta, viu? A gente gosta de ver os comentários ali, responder depois, e tudo isso faz parte. Gente, a Vivian Garcia, ela é fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica. A especialidade dela é mesmo em disfunções pélvicas, gestação e parto e pós-parto. Mas tem tanta coisa a mais, né? Muito. Né? E você estava me falando que você tem as especializações e está indo também para a segunda especialização na área de sexualidade. Isso. Interessante isso, Eu fiz a especialização em fisiopélvica funcional e agora eu tô fazendo a segunda em sexualidade humana. Sexualidade humana, gente, né? Isso é mais importante. Tanta coisa por trás, né? Muito. Do tantos nosso tabus, físico. né? Tantos tabus, a gente estava aqui falando dos tabus. Tanta coisa que está na hora da gente sair dessa caixinha e trazer até para as crianças e adolescentes crescerem com novas informações, não é? E tirar essas coisas que ficaram aí embutidas na nossa mente e crescemos com isso. E a única forma da gente tirar tudo isso é informação de qualidade. Não é? É por isso que a gente está aqui no Mundial e você sempre trazendo uma entrevista interessante para você participar com a gente, compartilhar também. Vivian, eu já quero começar entendendo, tá? Fisioterapia pélvica trata exatamente dos órgãos que ficam nessa região? Exatamente. A gente trabalha toda a pelve, que é o quê? Famoso ossinho do quadril. A bacia. Ossinho do quadril. Essa é a nossa pelve, né? Então, quebrou a bacia, foi a pelve. É isso. A gente trata tudo que engloba. Então, assim, incontinência urinária, prolapsos uterinos, que é aquela bexiga caída, disfunções sexuais, né? Às vezes dor durante a relação sexual. Tudo que envolve essa musculatura. Que a pelve é o ossinho do quadril e os músculos do assoalho pélvico é um conjunto de músculo que é como se ele fizesse o chãozinho dessa pelve. Porque a pelve embaixo é só músculo, não tem parte óssea. Tá. O osso, ele vem aqui, o quadril. Aqui do lado. Exatamente. Então, a gente acaba podendo ter disfunções nesse músculo. Que fica no assoalho. Que fica no... Exatamente. E é esse músculo que pode perder sua força ou precisar de exercícios para também se fortalecer. Exatamente. E a gente fala que, assim, a pessoa também, ela não é só um assoalho, né? Não, né? Ela é uma pessoa, então assim... Ela tem uma estrutura. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem fáscias que pega tudo isso. E uma questão, às vezes, de uma liberação, até as pessoas acham estranho, né? Mas às vezes a gente libera toda essa região de abdômen, diafragma, que é esse músculozinho da respiração, e gera tensão em assoalho. E a gente consegue relaxar o assoalho. Ou seja, outras partes do nosso corpo podem refletir no assoalho pélvico. Podem e refletem. E refletem. Com toda certeza. Geralmente, às vezes, muita tensão nessa região, que todo mundo tem, né? Nervoso, todo mundo fica nervoso, ansioso. Então, assim, essas tensões podem gerar tensão em assoalho. Porque ela faz uma ramificação no nosso corpo, é isso? Sem contar nas forças, né? A gente tem... Por que geralmente também a pelve ela é tão tensa, geralmente? Porque ela é encontro de força. A gente tem a ação da gravidade e a ação de reação de solo. E elas se encontram bem na pelve. É, onde a gente ganha também a mobilidade do corpo. Exatamente, é o nosso centro. A gente chama de centralização. Toda essa região é nosso centro, né?
Então, se eu tenho tensão nessas regiões, com certeza eu vou gerar. Por quê? A força tá vindo. Tá, entendi. E por isso temos tantas doenças relacionadas Uhum. às disfunções pélvicas. Vamos entender tudo isso agora. Por exemplo, você trabalha muito com gestantes, né? Uhum. Né? Durante a gestação, é importante a mulher, logo no começo da gestação, já começar a ter alguns procedimentos de fisioterapia Super, pélvica. porque assim, a mulher, a gestante, ela tá produzindo hormônio, né? Outros hormônios, como progesterona, tá super em alta. Tá. Progesterona, pensa, progestar. É o hormônio Olha. principal da gestação. Então, assim, esse corpo tá ali mudando, tá se modificando, né? Pode ver até que às vezes as gestantes ficam meio desequilibradas, né? Demora, né, pra Exatamente. pegar um novo corpo. Exatamente, porque tá tudo mudando. O espaço dela mudou. Tá. O centro, porque não é a centralização, É. o centro dela mudou. A barriga cresceu, A é barriga o centro cresceu. dela. Exatamente. E vai crescendo aos pouquinhos. Perfeito. Então, conforme vai crescendo também, essa pelve também vai se modificando. Também se modifica. Por quê? Teoricamente, vai passar um bebê por ali. Então, essa pelve, ela tá em movimento. Tem outro hormônio que tá produzindo também, que é a relaxina. O que é a relaxina? É justamente deixar molinho. Tá. Então, por isso, às vezes, que elas têm tanto desequilíbrio, pode torcer tornozelo. Então, a gente precisa trazer essa estabilidade também. A gente precisa fortalecer esse corpo. E sem contar que elas reclamam muito de dor, né? Dores. Dores no corpo, Dores né? no corpo, Coluna. Esse corpo, ele tá se movimentando, ele tá se modificando. Então, a gente precisa trabalhar essa prevenção de dor. A gente precisa preparar também esse corpo para o Pro trabalho de parto. parto, né? Vocês participam de trabalho de Também. parto? Também a gente atua durante o trabalho de parto. Como, né? O que a gente faz? Alívio da dor, ajudar na descida desse bebê. Por quê? A pelve, ela tem eixos, né? A gente tem parte mais de cima, parte do meio e eixo inferior. E dependendo do movimento, a gente fala de biomecânica, né? Dependendo da biomecânica de todo esse movimento, a gente ajuda esse bebezinho a descer. Aí ele se encaixa direito Exatamente. para poder sair num parto normal. Exatamente. Conseguir diminuir um pouquinho esse tempo de trabalho de parto. Mas trabalho de parto não é rápido. Não, não é rápido, né? Tem mulheres que levam dias Exatamente. num trabalho de parto. Exatamente. Porque dentre a primeira contração até o nascimento do bebê, Tem bastante coisa. são muitas horas, né? Eu São acho que muitas horas. quem já passou por parto sabe disso. Mas as mulheres também acabam trazendo muitas informações de dores, muitas informações desta demora. Por isso também a cesariana foi tão adotada no nosso país. Eu acho, porque assim, o que acontece, né? Todo mundo vem e fala uma coisinha de medo. Essa gestante vai guardando esse medo. A gente fala muito de tríade de Red. O que é essa tríade de Red? É medo, tensão e dor, né? Se essa mulher não tem informação, ela tem medo, vai gerar mais dor, né? Então, o que a gente precisa trazer para essa gestante também? Informação. Vamos supor que está num quarto escuro, tá? Você vai entrar nesse quarto, você não sabe o que tem, você não fica com medo? Eu fico. Então, você É o já que vai entrar acontece. tensa, né? Agora não. O quarto tá escuro, mas eu te falei tudo o que tem. Você não vai entrar mais tranquilo? Com certeza. Você Então vai vai gerar até menos tateando. Exatamente, vai gerar menos dor. E esse medo que causa o aumento da dor. Exatamente. Lógico, assim, contração dói, mas a gente fala, pensa que é uma dor que sem ela não nasce. Se você quer parto via vaginal, precisa da contração, né? Mas assim, é uma dor que passa. E outra, a gente agindo durante o trabalho de parto, a gente vai trazer como equipamentos, como um TENS, que é o famoso choquinho, não sei se você já ouviu, para aliviar essa dor. A gente pode fazer massagem, trazer o quentinho, que é o calor, a água, bolsinhas térmicas, Tá. tudo isso vai ajudar a diminuir a dor. Tem muitos elementos, então, né? Muitas coisas. Por isso que vocês participam do parto. Exatamente. Olha que legal isso, né? E tanta gente nem sabe disso, eu não sabia. Por exemplo, né? Não é um assunto que eu domino. E depois do parto, né? Que tem a participação antes,
durante, Sim. mas tem o depois também, né? Que essa mulher, ela já tem um bebê no colo. O corpo dela já mudou. Ela já não está se reconhecendo. Antes ela teve que aguentar, né? Toda uma mudança para aumentar o corpo. Agora ela quer que esse corpo diminua, mas de uma forma que não a agrida. Exatamente. Entra muito emocional aí, né? Muito, entra muito, porque assim, além de estar com um bebezinho novo, a rotina mudou, tá tudo diferente, né? Agora tem um bebezinho ali. É. Então, a gente tem a questão também hormonal. Por quê? A progesterona não estava lá no alto, que é o progestar, agora ela caiu. Então, além de toda essa dinâmica, toda essa mudança, tem a questão hormonal, né? Que tá diferente. Então, outra, a amamentação não é fácil, né? Todo mundo gosta de falar que é maravilhoso. Mas não é fácil. Até é um bebê que nunca mamou, a comidinha dele tava ali fácil, ele nunca precisou fazer a amamentação. E essa mãe que às vezes, se é mãe de primeira viagem, também nunca amamentou. Então, precisa, tem até, eu não sou consultora de amamentação, mas tem consultoras de amamentação. Trouxemos aqui, tão legal. É muito legal, que ajuda, porque assim, é difícil. E para essa mulher, né, também, esse corpo que é novo, e ela tem, aí a fisioterapia pélvica, ela entra também como uma estrutura do corpo todo dela, porque não é só o pelve. Não, até as famosas diástase, você já ouviu falar? Não. Diástase abdominal, o que que é? É uma abertura que o reto do abdômen, o músculo do gominho, ele afasta. E durante a gestação, ele é fisiológico. Por quê? Porque esse abdômen aumentou. E ele precisa afastar um pouquinho. Mas tem a diástase fisiológica e a patológica. Né? A patológica é quando abre demais. E às vezes a gente precisa reabilitar. A gente precisa trazer exercícios específicos para fechar essa diástase. Né? Tem as questões... Que importante isso. E tantas mulheres ficam sofrendo. Exatamente. E isso pode... Não é nosso centro? Isso pode gerar dores em toda a estrutura. Na lombar, pode gerar dor corporal, né? Então, isso pode ser resposta, inclusive, de muitas dores que as pessoas têm durante a vida. Com certeza. Porque isso não foi tratado e continuou naquele corpo. Exatamente. E até questão da relação sexual. Também, né? Passou um bebê pelo seu assoalho, pela a vulva, né? Passou. Então, às vezes, fica pontinhos de dor e a gente precisa tratar. Trazer de volta. Exatamente. Porque dor na relação sexual não é normal. Não é normal e também é tratado, né? Pela fisioterapia pélvica. Exatamente. Super importante, né? A gente tá falando de mulher, mas agora vamos lá. Homens também fazem fisioterapia pélvica? Homens também fazem. Quais são as... A gente tá falando de partos e tal, mas em outros casos, né? Homens também fazem. Homens também fazem. O homem, na verdade, ele... tem mais questões em relação à pós-prostectomia, tá? Por quê? A pelve feminina e a pelve masculina, ela é diferente. A pelve feminina, ela é mais aberta embaixo. Por quê? A gente tava falando. Exatamente. Ele é preparado para isto. A pelve masculina, ela é mais fechada. Então, ela tem menos tensão nos músculos do assoalho pélvico, tá? Mas, depois de uma prostectomia, pode gerar incontinência urinária, né? O homem, ele pode ter disfunções sexuais, como a impotência, né? Então, o homem tem que fazer também. Tudo questão do assoalho pélvico ser Exatamente. fortalecido. Exatamente. E relaxar também. E relaxar. O que é muito importante que às vezes a gente não faz é relaxar. A gente só pensa em força e o relaxamento. E o homem, principalmente. Pensa em força o tempo todo, né? Exatamente. E a gente já não é muito tenso. Todo mundo. Hoje em dia, dificilmente alguém não é ansioso, né? Então, isso já vai gerar tensão. E o relaxamento, cadê? Tá, e a mulher, por ir ao banheiro da forma que vai, ela relaxa mais que os homens? Com toda certeza. Porque a melhor posição é sentado, né? Até a gente fala o cócoras é o melhor ponto de relaxamento dos músculos do assoalho. Então, se eu tô em pé pra fazer xixi, tá tenso. Entendi. Se eu sento pra fazer xixi, eu deixo essa bexiga esvaziar, eu elimino todo o xixi que tem dentro dessa uretra. Entendi. Então, exercícios de cócoras também são interessantes. Também.
Porque tá fortalecendo. Sim, Tá, tá agora, a gente tá relaxando. falando disso, né? Aí vem aquelas questões, né? Por exemplo, a gente ouve muitas mulheres falando em bexiga caída, né? Que acaba sendo tratado por alguns profissionais. É o ginecologista? O urologista? Depende. Se você... Porque tem alguns estágios da bexiga caída. Ah, Tem estágios que nós da fisiopélvica tratamos. tá. Aí, se já passa pro estágio 3 pro 4, aí pode ser cirúrgico. É cirúrgico? Aí Ah, é tem a cirúrgico. cirurgia também. Tem a cirurgia. Tá. Eles colocam como se fosse uma telinha, uma redinha. Entendi. E com o passar dos anos, com o nosso envelhecimento, como disse a bruxa Vanilde de manhã, quem envelhece não morre, e a gente prefere, né, pelo menos agora aqui, enquanto estamos aqui, com o envelhecimento, nós temos também uma questão de cuidar Com certeza. da musculatura. Fala-se tanto dos músculos no geral, né? Com o envelhecimento, as questões de saúde relacionadas às disfunções pélvicas aumentam. Com certeza. Se você nunca fizer uma atividade física e nem é focado, exercício físico, como que você vai estar na Né? manhã? Você não vai estar com seu músculo saudável. Não. E o assoalho é a mesma coisa, é músculo. Então, se eu não trabalhar esse músculo durante a minha vida, eu também vou estar com ele fraco. Né? E tem exercícios específicos, Exatamente. né? Não adianta falar, mas eu vou na academia e faço tal coisa. Não. Porque se você... Vamos lá para uma Tá. coisa que todo mundo conhece. Um bíceps, né? O músculo Sim. daqui. Se você não tem exercício específico dele, Tem, do assoalho é a mesma coisa. entendi. Tem exercícios específicos. Se eu não fizer o exercício para ele, eu não vou fortalecer ele. Eu posso fortalecer até meu braço num geral. Mas ele não. Entendi. E ele tem função. É a mesma coisa de assoalho. Entendi. Quem encaminha os pacientes para a fisioterapia pélvica, no caso? Geralmente é o gineco, né? Ginecologista. Ou o uro também, dependendo se for homens, dependendo do caso. Mas não tem necessidade também de vir só por conta de médico. Posso Tá? ir direto, por Pode exemplo? ir direto. Exatamente. Né? Vamos falar, por exemplo, de prevenção que a gente fala tanto. Exatamente. Eu posso ir numa fisioterapeuta pélvica, como você, por exemplo, e falar, olha, eu não sei nem por que eu tô aqui. Sabe aquelas histórias? Olha, eu não sei por que eu tô aqui, mas eu tô. Mas eu quero saber se tá tudo bem. Né? Pode ser, por exemplo, né? Super pode. Igual a gente vai no médico de rotina, né? É o médico de rotina. Para saber se está tudo bem, existem exames específicos, existem formas específicas de tratamento para que a gente possa fazer esse acompanhamento nosso mesmo. Sim, com certeza. Porque quem tem 10 anos está de um jeito, quem tem 20 está de outro jeito. Com certeza. 30, chegou nos 50, então já Com vai mudando. certeza. O sinal de alerta ele é aceso. E assim, às vezes, chega muito paciente pra mim, eu tenho incontinência desde 10 anos atrás. Só que era só gotinhas. O que é incontinência? Incontinência... Presta atenção, ouvinte, o que é incontinência urinária ao pé da palavra? Perder xixi. Perder. Perdeu xixi. Perdi xixi espirrando. Perdi xixi fazendo exercício. Perdi xixi simplesmente sentada. Estranho, né? Exatamente. Sinal de alerta. Sinal de alerta. E mesmo que se forem gotinhas, não é normal. Pode ser comum, normal nunca. Mesmo em gotinhas, não é normal. Né? Tudo é comum porque a Comum. pessoa acostumou. Exatamente. E nós, mulheres, tem muito o absorvente diário, né? Aham. E às vezes a gente acostuma, né? Porque tá com absorvente diário, tá tranquilinho. Exatamente. E não é assim, né? Não. É uma questão. Tem algumas outras disfunções que são muito comuns. Quando a gente Dor. fala dor. Dor na relação sexual, né? Isso é bem sério, né? É muito sério. E muitas mulheres têm e Não falam. não falam. E vai descobrir depois de anos. Tá, e o que causam exatamente essas dores? Então, pode ser tensão. Às vezes, tensão do assoalho, como global do corpo. Traumas sempre causam, né? A gente fala, né? Mente e corpo são. Tá. Os dois têm que estar equilibrados, né? Mas, às vezes, esse músculo trabalhando muito, uma hiperatividade desse músculo, né? Que a gente precisa trazer ele para normalização.
Tá, aí num bate-papo, numa conversa, Isso, né? perfeito. Que aí não é só físio, é também terapeuta, para poder trazer as informações para fazer o melhor tratamento, né? A gente precisa... Tanto é que a avaliação, a primeira vez que essa paciente vem, ixi, é 1h30. Porque a gente precisa conhecer, né? Tá. Eu não posso chegar lá só e fazer uma avaliação física desse assoalho. Saber se aperta ou solta, Tá. né? Que a gente ouve muito. É. Não, eu preciso entender todo o histórico dela, né? Como é a vida dela. Como é a vida, exatamente. A vida mesmo, no geral, Como né? iniciou a atividade sexual, né? Tá. Como crenças, né? Como veio essa cabeça, se essa pessoa veio muito podada durante a vida, se ela já era mais aberta, tudo isso muda. A vida social, então, tem muito a ver, né? Muito. A vida familiar, as crenças religiosas acabam entrando nesse contexto, né? Muito, porque às vezes a gente ouve que a relação sexual é sujo, né? Não posso ter isso. E mesmo com a parceria dela, como que ela vai ter se é sujo? Eu não quero fazer uma coisa que é suja. Então ela sente dor como reação do próprio corpo por ser sujo, Exatamente. por causa de uma crença, de um trauma. Perfeito. E aí, às vezes, é o psicológico que afeta o físico. Ou pode ser o contrário, o físico que vai gerar no psicológico. Por quê? Eu atendo mulheres jovens com disfunção sexual, com dor na relação sexual. E isso afeta muito A vida dela, a né? vida, porque O relacionamento dela. tudo. Tem vergonha, não... Quer ser ativa sexualmente, né? Então, afeta muito. E afeta uma relação também, né? Muito. Acaba, né, desmanchando um bom relacionamento por causa disso. E com uma boa conversa e os exercícios indicados. Exatamente. Né? E às vezes... e às E vezes... às vezes falta muito conversa, né? Porque não fala, né? Porque Não é um fala. assunto que a nossa sociedade não nos ensinou a falar. É muito podada, né? Não é? Cresceu É. naquela... Muito É uma rígida, caixinha né? mesmo, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui agora é raro. Não Tem é? que sair da caixinha, né? Tem que sair da caixinha, e isso é muito importante. Então, se você está aí nos ouvindo e pode indicar esse programa para alguma pessoa, né, que você acha que precise ouvir também, a gente está no YouTube da Vibe Mundial, é só pegar o link e enviar, certeza. porque é importante a gente tratar disso, porque são exercícios que precisa mesmo de um profissional para nos ensinar a fazer. Exatamente. Porque eles podem ser simples. Simples, é. E assim, músculo de assoalho pélvico, às vezes a mulher perde xixi, mas não é porque ela tem fraco. Às vezes ela tem muito forte. Ela não sabe relaxar. Se eu não relaxo, eu não ativo certo. Né? E então, assim, se Como a gente você estava dizendo, não esvazia a bexiga Não, corretamente. Exatamente. Não esvazia corretamente. Então, o que isso pode acontecer? Eu aumento minha frequência, eu vou muitas vezes no banheiro. Por quê? O que era pra encher tanto, encheu só pela metade. Porque já tinha xixi A gente ali. nem percebe isso, Não. Vivian. E na correria, hoje em dia, ainda mais. Até uma coisa que eu falo com as pacientes. Gente, todo mundo tem tempo de fazer xixi. Senta e faz seu xixi. Né? Não precisa fazer xixi olhando mensagem, correndo. Faz seu xixi, todo mundo tem tempo. Tem que ter relaxa. tempo. Exato. E nós notamos que muitas pessoas seguram. E isso também atrapalha a movimentação desse assoalho pélvico. Atrapalha e atrapalha a bexiga. Por quê? Porque eu faço uma Muda- força para segurar a bexiga, não é? E muda a complacência dela, né? Muda a elasticidade dela. Por quê? Eu vou enchendo, mas eu nunca esvazio, né? Então, a capacidade dela fica diferente. E a gente vê pessoas segurando ali por horas e horas, às vezes em eventos, e seguram por 12 horas. Muito. Mesmo às vezes trabalhando. Muita gente de home office esquece da vida. Tá ali, ó. Quando vê... Não façam isso com o corpinho de vocês. Não. Vivian, o programa está acabando. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. E quais são os canais de contato com você? Pode passar o Instagram, um Legal. telefone. Eu acho que uma mensagem que a gente pode deixar é sair da caixinha, né? Eu acho que foi isso. Vamos ir pra fora da caixinha. Eu Isso acho aí. que em todos os sentidos, Sim. né? E vamos se prevenir de tudo. Ah, você Né? deu tanta luz pra gente hoje, né? Quem quiser contato com você. Meu Instagram é Vivian Garcia, físio. Meu telefone é 11 97623 1471. Se quiser contato por e-mail também, é pelvica.viviangarcia@gmail.com. Facinho também. Repete o e-mail.
pelvica.viviangarcia@gmail.com. Obrigada, viu, Vivian? Imagina, Sucesso foi um pra prazer, você. gente. Gente, é assunto, né, da pano pra manga isso aqui. Gente, telefone de contato da Vivian, pode encher ela de mensagem que eu vou fazer ela responder todas. Código 11 97623 1471. 97623 1471. O Instagram é Vivian Garcia Físio. Obrigada, Vivian, sucesso pra você. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá. Tchau, obrigada.